bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando aqui porque nós já estamos no livro de Salmos, no capítulo 54. E hoje nós vamos falar um pouquinho do amor incondicional de Deus, a sua infinita graça. Vamos meditar. Salmos 54. Oração pedindo a proteção de Deus. Ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração e escuta as minhas palavras, pois os homens orgulhosos estão chegando para me atacar. Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Tu me livras de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Vamos estudar um pouquinho desse tema, que é o grande amor de Deus através da sua graça, o favor que nós não merecemos. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Por esse versículo, nós podemos declarar em alta voz: eu recebi abundância de graça, eu recebi o dom da justiça, por isso posso reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Você não tem que viver debaixo de acusação, condenação ou qualquer opressão, acreditando que essa é a vontade de Deus. Às vezes acreditamos que tudo que acontece é a vontade de Deus, mas Deus nos ensinou a orar para que a vontade dele seja feita. Nem tudo que acontece é a vontade dele para nós. Podemos orar constantemente para conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas para isso nós precisamos viver uma renovação da nossa mente. Fomos chamados para a liberdade dos filhos de Deus, viver sem culpa e sem condenação. Não deixe que o inimigo convença você de que Deus está irado com você. Deus não me ama porque eu sou bom, Ele me ama porque Ele é bom. Muitas vezes tentamos merecer o favor de Deus, merecer o amor de Deus, fazendo coisas. Mas quando Jesus expirou no Calvário, Ele disse: está feito, está consumado. A sua justiça foi derramada sobre nós. No mundo somos desafiados sempre a conquistar, mas na graça somos desafiados a receber. 3 condições para que nós possamos viver o amor incondicional e a graça de Deus. A primeira é receber. Receber o quê? Abundância de graça. Há 2000 anos ele disse: está consumado. Você não tem que merecer, você não tem que fazer. Ele fez por nós. Então, o primeiro princípio é receba. Receba perdão. Receba o amor de Deus. Você não vai conquistar a bênção, mas vai recebê-la de Deus. Estamos habituados a conquistar porque as coisas desse mundo se baseiam no esforço e no mérito pessoal. Mas quando se trata do nosso relacionamento com Deus, precisamos receber. Uma das verdades mais extraordinárias da palavra de Deus é que as coisas de Deus são recebidas e não conquistadas. O texto de Romanos declara-nos: só poderemos reinar em vida se recebermos de Deus. Você não vai conquistar a vitória porque ela já foi conquistada por Cristo Jesus, mas vai recebê-la do Senhor. Muitos não vivem essa realidade porque simplesmente não conseguem receber. No mundo somos instigados a fazer, mas no cristianismo devemos entender que já está feito. Nos evangelhos descobrimos que aquele que se julga merecedor nunca recebe nada de Deus porque acha que não precisa dele. A verdadeira bênção é para aquele que reconhece que não merece. A segunda condição é recebermos a abundância de graça. Está escrito que nós jamais poderemos compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus por nós. Que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Estamos na nova aliança e precisamos ter uma mudança de mentalidade, entender que nós não merecemos jamais o que nós podemos ter em Cristo Jesus. No mundo, a mentalidade é de conquista, que nós devemos conquistar, que nós devemos merecer, é a mentalidade da antiga aliança. Mas na nova aliança, nós não temos que conquistar, nós temos apenas que receber. Receber o quê? Abundância de graça. O que é a graça? Graça é o favor que nós não merecemos. Se nós tivéssemos que conquistar e fazer por onde merecer, não seria graça. Nós fomos feitos tão justos quanto Jesus. Isso acontece porque a minha justiça não depende das minhas obras. A minha justiça é Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que sabe que foi justificado tem grande ousadia em servir a Deus e não vive debaixo de condenação. Precisamos declarar que não depende do que fazemos, mas da justiça de Cristo. Eu tenho a justiça de Cristo, então eu posso pregar, testemunhar, orar pelas pessoas, porque Deus vai me usar. Não estamos mais debaixo da velha aliança. Hoje Ele tem total prazer em você por causa de Jesus Cristo. Não precisamos ficar nos analisando, porque essa é a função do Espírito. Se houver algo errado em você, Ele vai trazer à luz. E você poderá se arrepender e mudar de conduta. Muitos confundem a introspecção com o convencimento do Espírito Santo a respeito do pecado. Não precisamos mais ser convencidos do pecado, porque já fomos convencidos quando nos convertemos. E o trabalho do Espírito Santo é nos convencer da justiça. Quando o Espírito opera, ele nos convence que mesmo quando falhamos, somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Você pode dar um comando ao inimigo e ele terá que obedecê-lo. Você pode dar um comando às circunstâncias e elas terão que mudar. Mas para ter essa ousadia, você primeiro precisa aprender a receber, depois se encher da abundância de graça e por fim receber o dom da justiça. A medida da sua fé é a exata extensão do seu entendimento da graça de Deus. Aquele que crê nessa graça pode reinar em vida. E assim a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Quanto mais revelação você tiver da obra consumada em Jesus, mais você receberá fé para enfrentar qualquer situação em sua vida. O terceiro ponto é o dom da justiça. A terceira condição para reinarmos em vida, para desfrutarmos do grande e infinito amor de Deus, para conhecer a profundidade do amor de Jesus, de Deus através de Cristo Jesus e do Espírito Santo em nós, é aceitar o dom da justiça. Nós já fomos convencidos do pecado quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor. Agora o trabalho do Espírito Santo é nos convencer da justiça. A terceira condição para reinarmos em vida é recebermos a justiça. A justiça é um dom de Deus.